Olá, lá, meus amigos. Vamos para mais uma aula de resolução de questões de direito administrativo da prova da OAB para vocês que estão se preparando para essa empreitada, para essa jornada. Como já dissemos aqui, a prova da OAB não chega a se comparar a um concurso público. Você concorre com você mesmo, é você, na verdade, contra a banca, fazendo o dever de casa, fazendo feijãozinho com arroz, estudando certo, pegando da mão de quem vai te acompanhar na trilha mais fácil, mais simples, vocês vão chegar lá. Não precisa, pessoal, para ser aprovado na OAB, estudar toda uma faculdade inteira. Vocês precisam direcionar o estudo, concentrar o estudo para aquilo que tem maior chance de cair na prova. Em direito administrativo, a gente vem ao longo dessas aulas mostrando para vocês qual é o caminho das pedras. A gente está dizendo aqui que a temática sobre agentes públicos é importante, que serviços públicos, improbidade administrativa, intervenção do Estado na propriedade privada, licitações e contratos, são 5 temas que vocês não podem se descuidar na hora de estudar para a prova da OAB. Por quê? Pelo levantamento que nós fizemos, são temas que estão frequentemente colocados aí nas provas objetivas. E cada pontinho a gente sabe que é importante. E acho que a gente começa a ganhar uma bagagem a partir de agora, no que tange aos estilos das questões, para que vocês passem a entender que a questão muito provavelmente virá por meio de um caso concreto. E a resposta, na maior parte das vezes, estará disposta na legislação, em que o examinador vai trazer um conceito e vai trazer um instituto jurídico e vai trazer um conceito equivocado. A gente começa a entender a maldade no coração do examinador da OAB. Eles trazem um conceito, um tema jurídico, um instituto jurídico, mas colocam para ele, na afirmativa, um conceito que é de um outro instituto jurídico. E essa troca de palavras, no decorrer de uma prova longa e cansativa, pode nos embaralhar e fazer com que a gente perca alguns pontinhos importantes. Mas, quando vocês começam a ganhar uma cancha, ganhar um corpo, ganhar uma experiência nas provas da OAB, vocês também chegarão já com uma maior, uma postura mais adequada frente àquelas questões para não cair diretamente numa pegadinha. Então, vocês têm que identificar qual é o assunto que está sendo tratado, qual é o tema, qual é o instituto, começar eliminando aquelas afirmativas que com certeza não compõem o gabarito, para a partir daí avançar e chegar na resposta adequada. Então, quanto mais vocês fizerem questão, quanto mais vocês seguirem as nossas orientações, maiores serão as chances de aprovação de vocês, tá bem? Então, vamos lá, compartilhando o nosso material para a nossa terceira aula de resolução de questões de direito administrativo para a OAB. A gente começa trazendo uma questão de parceria público-privada. De novo, nós já falamos de parceria público-privada, mas esse é um tema extremamente importante, e de novo a gente vai mostrar para vocês que as questões que tratam dos mesmos temas, elas são semelhantes, elas trazem estruturas parecidas, e a forma de chegar ao gabarito é a mesma. Aí eles trocam palavrinhas, conceitos de institutos jurídicos para tentar confundir vocês. Então, quanto mais vocês fizerem questões, quanto mais repetidamente vocês fizerem a leitura da legislação, mais importante, não precisa ler tudo na vida, mas aquilo que é mais importante, maiores são as chances de vocês não caírem nas pegadinhas do exame de ordem. E lembre, pessoal, vocês só precisam acertar metade da prova objetiva. Não precisam tirar 80%, 85% da prova, como alguns concursos, em que a gente precisa ter mais de 80 pontos na prova objetiva para passar no ponto de corte. Aqui o ponto de corte é pré-estabelecido. Não há necessidade de inventar a roda, meus queridos. E para isso a gente está aqui trazendo essas informações para vocês. Então, a questão número 1, caiu no exame 39, 39º, e tratou de parceria público-privada. Vamos lá para o enunciado que traz aí, como não podia ser diferente, um casinho concreto para, a partir de então, a gente analisar as alternativas. Diante da necessidade de vultosos investimentos em infraestrutura e para atrair a iniciativa privada, a União divulgou pelos meios de comunicação que pretende realizar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, salientando que já ficou caracterizado que cerca de 75% da remuneração do parceiro privado será paga pela administração. Tal notícia despertou o interesse da sociedade e considera que procurou sua assessoria jurídica acerca da contratação pretendida. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta à luz da Lei 11.079 de 2004. Então, vejam, a gente já leu na última aula, pessoal, uma questão de parceria
público-privada, a estrutura denunciada era a mesma. Uma empresa que ficou sabendo que a administração pública ia lançar um edital de parceria público-privada e ficou interessada e procurou um advogado para se consultar. Então, tem muita informação no enunciado que não é importante. O que é importante aqui? Primeiro, que a gente está falando de concessão patrocinada, que não se confunde com a concessão administrativa. Então, essa é a primeira informação. E segunda informação é que nessa concessão patrocinada, 75% da remuneração da empresa privada será paga com recursos públicos. São essas duas informações que importam para que a gente possa aí avançar para avaliar as afirmativas que o examinador trouxe. O resto é ladainha, tá bem? Então vamos lá. Letra A. A concessão patrocinada pretendida depende de autorização legislativa específica. Tá certo. Então, vejam, a informação de que 75% da remuneração do parceiro privado será custeado pela administração pública nos ajuda a responder essa questão. O artigo 10, parágrafo 3º da lei de PPPs diz o seguinte: as concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Então, se no caso, a gente tem 75%, da remuneração do parceiro privado custeada por recursos públicos, é óbvio que a gente precisa de autorização legislativa específica. Então, a letra A está correta, ela é o nosso gabarito. Letra B. Vamos agora achar, né, os equívocos dessas demais alternativas. Acaso vença a licitação, a própria sociedade poderá formalizar o respectivo contrato para implantar e gerir o objeto da parceria. Já falamos disso em aula anterior. Quando se publica um edital e empresas participam da parceria público-privada, a empresa que ganha a licitação da parceria público-privada, ela vai criar o quê? Uma nova pessoa jurídica, chamada sociedade de propósito específico, para assinar esse contrato. Por que se faz isso? Para que nós tenhamos uma pessoa jurídica que vai se preocupar apenas em executar a parceria público-privada. É mais fácil para controle de recursos financeiros, mais fácil para avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais. Então, essa nova pessoa jurídica chamada de SPE, Sociedade de Propósito Específico, será composta pelos mesmos sócios da empresa que criou a licitação e deve ser constituída antes da celebração da assinatura do contrato, porque ela, a SPE, é quem assinará o contrato. Então, a alternativa B está equivocada, a gente repete aqui o artigo 9º que já lemos numa aula passada. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Então, letra B está equivocada. Letra C. A contraprestação da União no contrato em questão deverá ser realizada exclusivamente por ordem bancária. Aqui quer saber o seguinte: como é que a administração pública paga ou cumpre a sua obrigação contratual de pagar valores à parceira privada? A alternativa está dizendo que é apenas por ordem bancária, tá certo? Isso está errado. Está errado. O artigo 6º traz várias formas de contraprestação financeira por parte do poder público. Olhem só. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por ordem bancária, é uma delas, não a única. Cessão de créditos não tributários, isso cai muito aqui, né? Cessão de créditos tributários, porque a gente acaba lembrando que a cessão de crédito pode acontecer, mas a cessão de crédito não tributário, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. Então, há várias formas de contraprestação pecuniária por parte do poder público em favor do parceiro privado. Então, quando os enunciados de questão, quando as alternativas das questões trouxerem expressões como exclusivamente, apenas, unicamente, desconfiem, porque provavelmente a legislação traz mais opções do que apenas aquela denunciada ali da alternativa, tá? E letra D, não é possível que a União preste garantia das obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública. Está equivocado. O parceiro público também vai prestar garantias. Olhem só o artigo 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privado poderão ser garantidas mediante várias formas. Vinculação de receitas, observado o disposto no artigo 167, inciso 4º, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro e garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público, garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras, garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade e outros mecanismos admitidos em lei. Então, o poder público, além de pagar o valor, pode dar uma garantia em favor do parceiro privado. Quanto mais garantias o parceiro privado tiver, maior o seu interesse, evidentemente, de
contratar com o poder público, e essa, na verdade, é a essência da PPP, que o poder público divida riscos com a iniciativa privada e se atrai interesse do setor privado nesses contratos, certo? Questão 2, consórcio público. Consórcio público nós ainda não falamos, caiu no exame 35. Consórcio público também é um tema que o examinador da FGV gosta muito, e particularmente é um tema simples, pessoal, porque é uma lei menor que a lei da PPP, que vocês, fazendo a leitura, não terão maiores dificuldades de acertarem as questões, certo? O consórcio público, aqui, em grosso modo falando, só para explicar para vocês, é quando várias entidades públicas, vários entes federativos, ou mais de um ente federativo, eles se unem e criam uma nova pessoa jurídica para executar um projeto que é de interesse público de todos, por exemplo, para fazer um projeto de saneamento, para fazer um hospital regional. E essa nova pessoa jurídica, que vai ser o consórcio público, né, ela pode ser constituída por meio de uma associação privada ou por meio de uma autarquia interfederativa. Então, quem vai definir são os entes consorciados. E a depender da roupagem, da natureza jurídica que vai se dar para esse consórcio público, ou de associação ou de autarquia, o regime jurídico que ela vai atrair vai ser diferente, ou um regime mais privado, ou um regime mais público, certo? E aí, a gente vai aqui discorrendo sobre as afirmativas e tratando um pouquinho mais sobre o consórcio público. Vamos ao enunciado. Em decorrência das queimadas que têm assolado certo bioma, os municípios vizinhos Alfa, Beta e Gama, nacionalmente conhecidos pelo turismo ambiental promovido na localidade e drasticamente afetados pelo fogo, decidiram formalizar um consórcio público com vistas a promover a proteção ao meio ambiente. No respectivo protocolo de intenções, os entes federativos estabeleceram a denominação protetivos. A finalidade, o prazo de duração, a sede do consórcio, a previsão de que o consórcio é associação pública, dentre outras cláusulas necessárias. Diante dessa situação hipotética, em consonância com a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. Então, veja, consórcio aqui ganhou roupagem de associação pública, certo? Então, o regime jurídico é mais público. A associação pública, letra A. A associação pública protetivos não poderá integrar a administração indireta dos municípios Alfa, Beta e Gama. Está errado. Por quê? Artigo 6º, parágrafo 1º da lei diz, a lei de consórcio público, diz que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes federativos consorciados. É uma autarquia interfederativa. Autarquia interfederativa. E aqui se fala, pessoal, ao contrário do que a gente já estudou em algumas questões da parceria público-privada, aqui a gente chama o consórcio público de parceria público-pública. Parceria público-pública, certo? Porque nós temos vários entes federativos se unindo para a mesma finalidade, criando uma nova pessoa jurídica para esse fim. Letra B. Os municípios Alfa, Beta e Gama somente entregarão recursos financeiros ao consórcio mediante contrato de rateio. É exatamente isso. A gente tem nomes de instrumentos jurídicos que vão permear aqui a existência do consórcio. Primeiro, o protocolo de intenções, a gente depois pode falar do contrato de rateio, do contrato de programa. Tudo isso vocês precisam saber e está lá disposto na lei. E é exatamente isso, os entes consorciados entregarão os recursos financeiros mediante contrato de rateio. O contrato de rateio é quem vai definir as obrigações financeiras dos entes consorciados. Então, está certa a afirmativa B. A C. Os municípios Alfa, Beta e Gama não poderiam formalizar o consórcio em questão sem a participação da União. Está errado. A União só vai poder participar de um consórcio quando nesse consórcio também estiver o Estado-membro a qual pertencerem os municípios consorciados. Então, se esses 3 municípios são do Estado de Minas Gerais, por exemplo, a União só pode participar desse consórcio se o Estado de Minas Gerais também participar, e isso está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. E letra D, a edição de decreto por cada um dos municípios envolvidos é suficiente para que a associação pública protetivos adquira personalidade jurídica. Está errado. O consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito público, no caso aqui, né? No caso de constituir a associação pública, mediante a vigência de leis de ratificação do protocolo de intenções. Então, o protocolo de intenções, ele precisa ser ratificado por lei. Que lei? Lei de cada um dos entes federativos. Cada ente federativo precisa aprovar uma lei dando o aval para o protocolo de intenções. Não basta mero decreto, certo? Então, está errada a afirmativa D. O nosso gabarito é letra B, senhoras e senhores. Vamos a mais uma questão agora sobre contrato administrativo. Caiu no
42º exame e trata aqui de uma temática super importante, super pertinente para a administração pública. Vamos lá. Vamos ao enunciado. Após o devido procedimento licitatório, foi formalizado com a sociedade empresária Esperta determinado contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, sendo certo que, no curso do contrato, a contratada, ou seja, a sociedade esperta, inadimpliu com diversos encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes da aludida avença. Em razão disso, a administração contratante consultou a respectiva assessoria jurídica para dirimir as dúvidas atinentes à responsabilização do poder público e ou as condutas que poderiam ser adotadas na situação descrita à luz do disposto na Lei 14.133. Assinale a opção que apresenta a informação correta a ser prestada pela assessoria jurídica. Então, a empresa terceirizada, contratada pelo poder público, deixou de pagar encargos previdenciários e verbas trabalhistas para os seus empregados. Como é que fica a responsabilidade aqui da administração pública e como é que fica a responsabilidade da empresa terceirizada? Isso foi objeto de alteração legislativa recente na nova lei de licitações, e o Supremo Tribunal Federal também já enfrentou essa questão inúmeras vezes, chegando a uma conclusão que hoje está disposta lá no artigo 120 e 121 da legislação. Vamos passar a leitura primeiro, antes de ler as afirmativas, vamos ler rapidinho aqui o que diz a lei, tratando sobre a temática, e depois vai ficar mais fácil para a gente entender aqui o gabarito. Artigo 120 da Lei de Licitações e Contratos. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Aqui acabou repetido o artigo 120 algumas vezes, vamos já aproveitar para corrigir esse material de vocês. Muito bem. Então, aqui, voltando, o artigo 120 diz que a empresa terceirizada, ela é responsável pelos danos que ela causar, ou a administração pública ou a terceiros, em razão da execução do contrato, e mesmo que a administração pública promova fiscalização, isso não exime de responsabilidade. O artigo 121, parágrafo 1º diz o seguinte: a inadimplência do contrato em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, vejam o nosso caso aqui, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada a falha na administração do cumprimento das obrigações do contratado. Parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição edital em contrato, entre outras medidas, vai poder: inciso 4º, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Então, a administração pública, para que ela não seja responsável nesses contratos de terceirização, de dedicação exclusiva de mão de obra, de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, ela vai ter que promover a devida fiscalização da empresa terceirizada. Se constatado que essa empresa, por exemplo, não está pagando verbas trabalhistas, cabe ao poder público ele pagar diretamente os empregados dessa terceirizada para evitar maior prejuízo aos empregados. E vai, evidentemente, descontar esse valor do pagamento que faria para a empresa, certo? Vamos aqui às alternativas, pessoal. Somente a administração pública será objetivamente responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da mencionada execução do contrato. Está errado, já vimos que não é só a administração pública, a empresa é responsável, em princípio, podendo o poder público também, em alguma medida, ser responsável, conforme o parágrafo 2º, por encargos previdenciários de forma solidária e subsidiariamente em relação aos encargos trabalhistas. B, com relação aos encargos previdenciários, a responsabilização da administração é subsidiária, desde comprovada a falha da fiscalização no cumprimento das obrigações do contrato. Não, isso aqui diz respeito aos encargos trabalhistas, né, pessoal? E não aos previdenciários. C, a fiscalização por parte da administração pública contratante exime o contratado de responsabilidade, tanto com relação aos encargos trabalhistas quanto aos previdenciários. Não, a gente acabou de ver que o artigo 120 diz que a fiscalização não exime o contratado de sua responsabilidade. Então, a letra D deve ser a nossa
é a alternativa correta. A administração contratante, mediante disposição editorial no contrato, poderá, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das horas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Então, é questão que demandava aqui, não é uma questão simples, que não é muito afeta as questões da administração pública, poderia ter alguma dificuldade, mas é uma questão que está na literalidade da lei, certo? Então, a gente já sabe que precisa enfrentar esses temas mais comuns e passar os olhos na legislação antes da prova. E última questão, a gente traz aqui uma questão que caiu no 42º exame de ordem, que diz respeito ao tema dos atos administrativos, mais especificamente a Lei de Processo Administrativo Federal, e para não perder o bom costume, tem um casinho concreto antes denunciado para a gente responder por meio da afirmativa correta. João Silva, servidor público federal, estável, ao assumir o cargo efetivo com atribuições atinentes ao controle interno da administração, constatou que nos últimos 10 anos foram proferidos numerosos atos administrativos que ensejaram efeitos favoráveis a destinatários de boa-fé. Esses atos continham vícios de legalidade, sendo certo que em muitos deles o vício era de forma. Você foi contratado como advogado de Pedro, particular, que figura como interessado em um determinado processo administrativo analisado por João Silva. À luz do disposto na lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, assinale a opção que corretamente materializa a essência da consultoria jurídica que você, como advogado, apresentou ao seu cliente Pedro. Letra A. A eventual anulação dos atos administrativos viciados não precisa de motivação diante dos vícios verificados. E o artigo 50, inciso 8º, nos responde: os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando importarem anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Então, nesse caso, se eram atos ilegais, eles deveriam ser anulados, e ato anulado deve ser devidamente motivado. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Os atos administrativos viciados podem ser revogados desde que respeitados os direitos adquiridos dos respectivos beneficiários. Aqui o artigo 53 diz que a administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade de respeitar os direitos adquiridos. Mas aqui o enunciado nos diz que os atos tinham vícios de legalidade. Se é vício de legalidade, é caso de anulação do ato administrativo e não de revogação. Então a B não é o nosso gabarito. Letra C. O vício de forma, caso se evidencie que não irão acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, são passíveis de convalidação. E é exatamente isso, o artigo 55 nos permite a convalidação de um ato administrativo viciado. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, a letra C está ok, é o nosso gabarito. E letra D, nos processos analisados por João Silva, os atos administrativos viciados poderão ser invalidados a qualquer tempo, pois não há prazo para o exercício do direito de administração, da administração anulados. Então, não está dizendo que não há prazo para o exercício da autotutela administrativa. O que está equivocado? O artigo 54 diz que o direito da administração de anular os atos de que decorrem efeitos favoráveis para destinatários decai em 5 anos contados da data que foram praticados, salvo uma fé. E o enunciado fez questão de deixar expresso que os destinatários estavam de boa fé. Então, não é caso de má fé. Se fosse caso de má fé, não haveria prazo para a anulação desses atos. Mas, como é caso de boa fé, há um prazo decadencial de 5 anos que deve ser respeitado, motivo pelo qual, então, a letra D não é o nosso gabarito. O gabarito, portanto, é letra C, senhoras e senhores. E dito isso, fechamos aí mais uma aula de análise de questões de direito administrativo para a OAB, fechando a ideia de repetição do estilo de prova do direito administrativo. O estilo é exatamente o mesmo em 90% das questões. Agora vocês começam a se familiarizar e têm condições de enxergar a maldade do examinador para não errar questõezinhas que podem ser o diferencial na vida de vocês. Tá bem, queridos? Nos vemos noutra oportunidade. Bons estudos a todos e até a próxima.